Bem-vindo ao canal da TAC, eu sou o Douglas e espero conseguir te ajudar a entender um pouquinho mais sobre cálculo 1 nesse vídeo. Já aproveita para se inscrever no canal e ativar o sininho de notificação. E compartilhe caso saiba de alguém que está precisando de uma ajuda com cálculo 1. Bom, então vamos começar. A gente já estudou o que seria a derivada em um ponto. Seria um número que tem um significado, representa a taxa de crescimento da função exatamente naquele ponto. Agora nessa aula a gente vai expandir um pouco o conceito de derivada. Vamos entender ela como uma função. É isso que a gente vai ver agora. Para começar entendendo, vamos calcular valores de derivadas em vários pontos diferentes. Vamos considerar a função f de x igual a x². Vamos atrás do cálculo da derivada no ponto 1, no ponto 2 e no ponto 3. Vamos então começar aqui com f' de 1. A derivada é um cálculo de limite. Vamos fazer o x se aproximar cada vez mais do 1. Daí o valor da função no x, que seria x². Valor da função no ponto, ou seja, 1² que dá 1. E daí a gente divide pelo x menos 1, que seria o ΔX. Como a gente pode continuar aqui? Aqui vai dar uma indeterminação, ao substituir o x por 1 vai ficar 1² menos 1, 0, 1 menos 1, 0. A gente consegue fatorar para resolver essa indeterminação. Vai ficar limite, x tendendo a 1, x mais 1 vezes x menos 1, dividido por x menos 1. Dá para cancelar x menos 1 em cima e embaixo. A gente fica com o limite do x mais 1. Agora a indeterminação sumiu. Quando x igual a 1, esse limite aqui vai ser igual a 2. Da mesma forma, vamos calcular o que seria a derivada no ponto 2. Vai ser um limite, agora o ponto final, o x, se aproxima do 2. Vai ficar x², agora substituindo o valor da função no ponto 2. Vai ficar 2² igual a 4. Daí dividido por x menos 2. Podemos resolver essa indeterminação, porque se substituir x por 2 vai ficar 0 sobre 0. Podemos fatorar da mesma forma que a gente fez em cima. Vai ficar x mais 2 vezes x menos 2. Dividido por x menos 2, cancela em cima e embaixo o x menos 2. Agora, substituindo o x por 2, o resultado disso aqui vai dar 4. E agora vamos atrás do f' de 3. Vai ser um limite, o x tende a 3, x² menos o 3 ao quadrado, vai ser o 9, dividido por x menos 3. Limite, x indo para 3, fatorando vai ficar x mais 3 vezes x menos 3, dividido por x menos 3. Cancela em cima e embaixo, substitui o x por 3, isso aqui dá 6. Olha só os resultados. Derivada no ponto 1 deu 2. Derivada no ponto 2 deu 4. Derivada no ponto 3 deu 6. Quanto que você acha que daria a derivada no ponto 4? Olha só, está sempre dando o dobro, né? No ponto 1 deu 2, ponto 2, 4, ponto 3, 6. No ponto 4, já adianto para vocês que realmente vai dar 8. E isso para qualquer valor que a gente estiver calculando. Se a gente considerar aqui um x qualquer, quanto que seria a derivada, esse f' no ponto x? A gente tem uma expectativa que isso aqui realmente dê 2 vezes x, ou seja, 2x. Por que é interessante interpretar aqui a derivada como uma função? Ou seja, para qualquer valor que eu coloque aqui, que representa o ponto onde estou calculando a derivada, ele me dá a derivada nesse ponto daqui. Porque daí, ao invés de precisar calcular a derivada realmente em cada ponto, eu já posso ter a função derivada, e daí eu simplesmente substituo aqui na função derivada para calcular a derivada em cada ponto. Então, se eu já soubesse que a derivada num ponto x é 2x, eu não precisaria fazer essas 3 contas. Eu simplesmente ia substituir aqui o x por 1, 2 e 3 e encontrar esses 3 valores. Mas aí uma pergunta que é apropriada a fazer é, como descobrir isso aqui? Que para calcular a derivada em qualquer ponto dessa função aqui, basta pegar esse ponto e multiplicar por 2. A gente pode calcular a derivada de uma forma mais genérica. Vamos fazer aqui do lado. Vamos calcular o que seria a derivada em um ponto A qualquer. A gente vai fazer os mesmos passos. O limite, x tendendo a x², agora substituindo o ponto aqui por a, vai ficar a², dividido por x menos a. Daí dá para fatorar em cima, vai ficar limite, x tendendo a x mais a, x menos a, dividido por x menos a, cancela x menos a em cima e embaixo. Agora, fazendo x igual a gente vai ficar com 2a. O que significa que para calcular a derivada em um ponto A qualquer, basta pegar esse ponto e multiplicar por 2. Então, se eu tivesse calculado a derivada dessa forma, de uma forma genérica, depois eu poderia substituir o 1, 2 e o 3, eu já encontraria todos esses resultados, não precisaria calcular cada um dos limites separadamente.
E daí só uma pequena observação, por que aqui eu tenho f' de a igual a 2a e aqui f' de x igual a 2x? Exatamente a mesma coisa. Aqui o a é o nome da incógnita, aqui o x que é o nome da incógnita. Mas é só um nome, a gente poderia substituir aqui por qualquer coisa, tanto aqui quanto aqui. Ou seja, representam a mesma coisa. Mas por que na hora de calcular realmente a derivada através do limite, eu gosto de colocar aqui o ponto a genérico? Porque daí a gente pode utilizar o x como a variável do limite. Se a gente tivesse colocado aqui o x representando o ponto, a variável do limite não poderia ser mais o x, a gente teria que dar um outro nome, o que não teria problema nenhum. Mas o mais usual é utilizar o x como a variável dentro do limite. Aqui, quando a gente só fala do resultado, f' de x igual a 2x, como a gente não está falando como a gente chegou lá, só está falando do resultado, a gente não tem um limite escrito aqui dentro, então não precisa utilizar o x como a variável do limite. Por isso que a gente utiliza o x como a variável realmente que está aqui dentro da função derivada. Agora vamos só formalizar, generalizar um pouquinho melhor o que seria a derivada como uma função. A gente fala da função derivada de f, a função que nos dá a derivada de f em cada ponto. Lembrando que derivada é a taxa de crescimento em cada ponto. E daí só um detalhezinho aqui, onde a função é diferenciável, ou seja, onde a gente consegue calcular o limite que dá aquela derivada. Essa questão de entender quando que a derivada existe, a gente vai deixar um pouquinho mais para frente, mas a gente vai abordar isso também. Como a função derivada nos dá a derivada de f em cada ponto, ou seja, nos dá a taxa de crescimento da função f em cada ponto, vai ter uma relação entre a função derivada e a própria função. A gente consegue entender graficamente mais ou menos algumas relações que elas vão ter. Então vamos começar entendendo aqui, vamos supor que a gente tem um gráfico de uma função f, o que seria o gráfico da função f'? Se eu sei o comportamento da função f, isso quer dizer que eu sei a taxa de crescimento em cada ponto dessa função f. O que significa que a função f', a derivada de f, está completamente determinada pela função f. Qualitativamente, a gente pode entender algumas coisas. Por exemplo, aqui a função f está crescendo. Se ela está crescendo, significa que a f', que é a taxa de crescimento, tem que ser positiva. A partir desse ponto aqui, ó, daqui até aqui, a função f está decrescendo. E é por isso que f', que representa a taxa de crescimento da função f, vai ser negativa. Então vamos escrever aqui, ó, f decrescente, f' negativa, taxa de crescimento negativa. Daqui para cá a função f está crescendo, taxa de crescimento positiva. Laranja está sempre acima do eixo x. Além disso, veja que, apesar daqui a função f ser negativa, ser muito pequena, a taxa de crescimento dela está alta, ela está bem vertical. E é por isso que a função derivada está lá em cima. Por outro lado, ao redor desse ponto aqui, a função f está quase horizontal. E é por isso que a função derivada, a taxa de crescimento, está muito próximo do zero. Mais para frente, a gente vai estudar muito mais a fundo a relação da função com sua derivada. Agora, só para ter uma noção, mais ou menos, que elas realmente estão bastante ligadas. Elas estão longe de ser iguais, mas uma representa algo sobre a outra, no caso, a taxa de crescimento. E a gente tem algumas notações comuns para o que seria a função derivada de f. Vai ser bem parecido com o que seria a derivada no ponto que a gente viu na aula anterior. Praticamente a gente não vai estar especificando qual que é o ponto. Então vai ficar dy dx, aqui vai estar considerando que o y é o f de x. A gente pode escrever df dx sem especificar o ponto, então isso aqui é o nome da função derivada, ou a gente poderia simplesmente escrever como f'. Mas apenas para deixar bem claro, são apenas notações. Esses aqui são os nomes da função derivada. São os nomes que normalmente a gente gosta de utilizar. Então, por exemplo, se a gente tem uma função f, a gente não vai chamar a derivada de f de uma função g. Se a gente quisesse, a gente poderia? Poderia, mas você teria que explicar. Seja g a função derivada de f. Ao invés de fazer isso, a gente simplesmente chama a derivada de f de f'. Daí todo mundo já vai entender. Mas o f' simplesmente é um nome para a derivada da função f. E da mesma forma, a gente poderia escrever df dx. Esse aqui seria o nome da função derivada de f. E só uma pequena observação aqui final. O domínio da função derivada pode ser diferente do domínio da função f. Ou seja, tem pontos que a gente não consegue calcular a derivada, mas isso a gente vai deixar para estudar mais para frente.
Obrigado por ter acompanhado o vídeo até aqui. Se por acaso ele te ajudou, não se esqueça de dar seu like e se inscrever no canal. E sabia que tem nosso curso de cálculo 1 completo na plataforma Ataque? O link está na descrição se você quiser dar uma olhadinha. Lá você encontra o curso estruturado, além de mais exercícios resolvidos e tudo de forma gratuita.